paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. Nós estamos no 4º dia do devocional As Igrejas do Apocalipse, lições para hoje. Texto bíblico, Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao 29, que nos diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu este mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas, até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, a autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, no 4º dia, falamos sobre a igreja em Tiatira. Versículos que lemos está no capítulo 2, do verso 18 ao 29. Tiatira é elogiada por suas obras, amor, fé, serviço e paciência. Então, dentro desta igreja temos obras, amor. Não é igual a Efésios, que não tinha amor, apenas obras. Eles mantêm a fé também, serviço e paciência. No entanto, a paciência aqui é perseverança com alegria. Não é quando você está aguentando o processo, mas cheio de tristeza, aguentando, esperando, mas com o coração reclamando. Não chega a ser murmuração, mas sabe? Aquele coração que só lamenta. Não, paciência é aguardando o tempo, esperando, mas trabalhando e com alegria. No entanto, a igreja é repreendida por tolerar a falsa profetisa Jezabel, que seduziu os crentes a praticarem imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Tiatira era uma cidade comercial famosa por sua indústria têxtil e guildas. As guildas estavam fortemente associadas ao culto idolátrico, criando um ambiente desafiador para os cristãos. Curiosidade: a cidade é mencionada como o local onde Lídia, a vendedora de púrpura que Paulo encontrou em Filipos, nasceu. As guildas eram quase impossíveis de evitar para aqueles que desejavam participar da vida econômica da cidade. E talvez você está me perguntando no início o que é guildas. Eram associações de comércios, tipo sindicatos, grupos organizados. Exemplo, os grupos dos artesãos, os grupos dos oleiros, o grupo dos ferreiros, os grupos dos comerciantes. Então, as guildas ali eram organizações. Só que as organizações, todas elas tinham Deus patrono. Ou seja, tudo que eles faziam eram acreditando que aquele Deus, aquele santo, aquela entidade era quem fazia eles romper, a eles que eles deviam culto, a essa entidade que eles deviam adoração, gratidão e etc. Então, toda a organização, as guildas,
tinha um Deus patrono. Então era difícil para os cristãos pertencerem ao ambiente comercial e ao mesmo tempo ser cristão, porque eles precisavam prestar cultos a esses deuses. A idolatria sempre imperava, estava sempre embutida em tudo que se fazia. Comparação com os dias de hoje, a tolerância, a imoralidade e as falsas doutrinas ainda é uma questão relevante para a igreja. Em tempos modernos, há uma tentação de comprometer valores cristãos para se adaptar à cultura dominante. Qual é a cultura dominante desse século, desse tempo que vivemos? A promiscuidade sexual, onde todos dizem que é forma de amor e que nós temos que aceitar e que nós temos que concordar. Outra coisa que está dominante é o desfazer da família, divórcio por N motivos, nada que seja grave apenas porque não deu certo, e o recasar. E a gente ainda usa a expressão, portanto é ser feliz. Ah, cuidado, muito cuidado. Alerta: a igreja deve ser vigilante contra falsos ensinamentos e práticas imorais. A complacência pode levar à corrupção espiritual e ao afastamento de Deus. Então vamos entender o que é que Deus está falando sobre toleras a profetisa Jezabel. O que é esse profetisa Jezabel aqui? Não se sabe ao certo se uma pessoa, exatamente uma mulher com esse nome, ou apenas citando para que trouxesse à memória quem foi Jezabel na época de Israel, a esposa de Acabe. Quem era Jezabel? Uma mulher que cultuava a Baal, a todos os outros deuses, perseguia os profetas verdadeiros de Deus, e ela manipulava tudo. Ela influenciava de forma maligna tudo. Ela distorcia tudo. É só você lembrar de Nabote e sua vinha, que foi pago para falsos testemunhas dizer que ele, Nabote, estava adorando a outros deuses, e assim ele foi morto para que Acabe tomasse posse de sua vinha. Ora, Jezabel era alguém que adorava outros deuses, você não foi apedrejado, mas ela levantou calúnia contra Nabote para lhe tomar a vinha. Era uma pessoa que distorcia tudo, manipulava a seu favor. E agora Deus está dizendo: olha, vocês têm obras, vocês são amorosos, a fé de vocês está firme, vocês são servos que têm servido ao reino, vocês têm sofrido toda a perseguição que acontece aí com paciência. Eles passavam necessidade, irmãos, meninas. Eles passavam situações difíceis porque o comércio era ligado, tudo que se fazia, qualquer profissão era ligado a um patrono, um Deus patrono, uma entidade maligna que deveria ser adorada. Então Deus está dizendo: eu elogio vocês, eu vejo o que vocês fazem, eu vejo o esforço, mas também vejo que vocês têm tolerado, vocês não têm mexido, vocês não têm tido coragem de se impor contra esse espírito de Jezabel. E quando a gente pensa em espírito de Jezabel, queridas, não é só vaidade, o exagero das joias, das roupas, não é só aquela mulher que gosta de se deitar com homens, não, isso faz parte, mas o maior artifício que Jezabel tinha era a manipulação. Aí a pergunta de Deus para nós mulheres: você é manipuladora ou você é influenciadora? Porque tem muita diferença. A manipuladora, ela trabalha para que as pessoas façam o que ela quer. Só que na cabeça das pessoas a impressão que dá que foi elas próprias que se decidiram. Mas não, tem alguém por trás manipulando toda a situação para benefício de apenas um. E o que esse espírito de Jezabel estava atuando na igreja? Levando os crentes a se envolverem nos cultos desses deuses
E lá sempre envolvia atos sexuais, sempre. E dizendo, nós precisamos ir a fundo para conhecer. Olha isso. Ela pregava que os crentes tinham que conhecer as coisas profundas de Satanás, Apocalipse 2:24. Talvez ela apoiasse seu ensino em alguma vertente do dualismo grego, que enxergava a matéria como algo ruim e o espírito como algo puro e bom. Então ela ensinava que o crente podia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, sem que com isso prejudicasse o seu espírito. Então, na prática, Jezabel induziu os crentes de Tiatira a participarem de todo o paganismo da cidade, com a desculpa de que com isso eles estavam sendo introduzidos ao conhecimento das coisas profundas de Satanás. Porque a ideia dela era que para vencer o inimigo, os crentes tinham que conhecê-lo profundamente. Para se tornar um cristão melhor, os crentes de Tiatira tinham que experimentar tudo para conhecer tudo. E isso, minhas queridas, não parou lá, continua nos dias de hoje. E vou te apontar. Como vou pregar para um drogado se eu não conheço as drogas? Eu não tenho poder de fala nessa área. Nós nunca teremos poder de fala em área nenhuma, queridas. O que recebemos é poder do alto. E a palavra que tem poder. E se Deus nos mandar pregar em tal região, em tal área, em tal isso, em tal aquilo, não será nosso poder, mas sim o poder do ID que recebemos. Como vou ter poder de fala com uma prostituta, pois eu não conheço? Não é nosso poder. Como vou ter poder de fala? Minhas irmãs, cuidado. Isso aqui é ainda a vertente do espírito de Jezabel. Se você tem usado essa fala, você está apoiando. É isso que Deus está dizendo. Tenho contra vocês que toleram o espírito de Jezabel, a falsa profetisa que está no meio de vocês. E com isso, induzindo o povo a pregar. Não, eu preciso conhecer para poder falar. Não. A Bíblia diz que nós não precisamos de que ninguém nos ensine. E fala sobre isso, é sobre isso. Não é sobre sentar e aprender com os sábios. Está falando sobre querer descobrir por conta própria. Com esta verdade, Deus está combatendo esses ensinamentos. Não, você tem que ir para aprender, para depois combater. Não é isso. Quando Deus diz, vocês têm a unção do santo, está dizendo, o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, vai te revelar tudo que você precisa saber. Você não precisa ir no antro de Satanás, na sua cova, no seu covil, viver as suas porquices para dizer, eu passei por aí, então eu sei do que eu estou falando. Não! Tenho contra ti que toleras isso. Portanto, busque no Senhor. Quer pregar para alguém que está em uma situação difícil e você fala, meu Deus, dessa área eu não entendo, não sei nem como ela está passando por isso daí, não sei nem como ministrar sobre isso daí. Você não precisa viver a mesma coisa, você só precisa buscar no Espírito Santo o que dizer, buscar na palavra o que falar, porque o Deus de todas as coisas te revelará tudo e você não precisará viver o engano de Jezabel. Então cuidado, queridas. Vamos ser cautelosas e vigiar. Então a conclusão diária para nós é, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Hoje, reflita sobre como você pode manter a pureza da sua fé e não comprometer os ensinamentos de Cristo. Sejamos nós zelosas em discernir a verdade e rejeitar o erro. Satanás é ardiloso e tudo que ele quer é prender a nossa alma. Nós venhamos vigiar, buscar discernimento da parte de Deus. Que Deus abençoe tua vida. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Faça a palavra caminhar. Essa verdade bíblica precisa chegar em mais alguém. Beijo!